Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui para te dar uma breve ajuda a respeito da sua videoaula para sua prova da Secretaria de Educação de São Paulo, tá bom? Então vem comigo! Olha só, nós aqui da Educarte preparamos esta aula para você. Falaremos sobre essa videoaula da VUNESP. Eu sou a professora Cássia Braga, este é o meu Instagram e este é o Instagram da Educarte, tá bom? Então, pessoal, só para te explicar aqui, esta live, ela é uma live breve, tá bom? Não vou aqui ficar contando a história do boi, não vou prolongar muito, porque a minha ideia é ser direta, tá bom? Essa é a minha ideia, é te nortear, é te ajudar a construir a sua aula, a sua videoaula para a sua prova, tá bom? Então, beleza. Aqui eu vou me atentar a responder apenas a responder e falar apenas sobre as coisas que estão relacionadas à videoaula, tá bom? Como organizar e tal. Não vou falar sobre data de envio, não vou falar sobre em que momento que isso vai ser analisado, tá bom? Porque todas essas informações você já tem no edital, então você não precisa que eu faça isso para você, tá bom? Então, beleza. Vou ler toda a parte dessa parte da videoaula e a gente vai falar a respeito e eu vou te dar algumas dicas, te dar algumas orientações, tudo bem? Então, vamos lá. Antes mesmo de eu vir aqui as coisas que estão no edital, porque eu trouxe cópia do edital, tá bom? O que é uma videoaula? Eu sei que é uma fala muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. A videoaula é uma aula em vídeo, olha! Então vamos lá. É uma aula em vídeo. Então, pessoal, o que você precisa pensar na hora de fazer a sua aula? O seu examinador, ele quer saber se você está preparado ou preparada para ministrar uma aula. É isto que seu examinador quer saber. Quer saber se você tem desenvoltura, se você fala bem, se você segue uma linha lógica de raciocínio. É esta a ideia que o examinador quer, tá bom? E lá, no momento oportuno, eu falo melhor a respeito disso. Então, vamos aqui para a tela? Olha só. Partezinha que está lá no seu edital, os itens do edital estão aqui, então eu tive esse cuidado, por quê? Porque você vai olhar lá no seu edital depois e aí você vai encontrar as mesmas informações, tá? Se elas não forem retificadas, né? Porque algumas informações são retificadas ao longo do processo. Você que é concurseiro sabe disso e você que ainda não é concurseiro saiba disso. Então vamos lá, olha só. Prova prática, no caso, vídeo aula, permite avaliar as habilidades de docência do candidato por meio de demonstração prática de atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo cargo, tá? E aí, uma coisa muito importante, a aula será elaborada de acordo com o assunto presente no anexo 6, tá bom? Então, pessoal, é o que eu havia dito, a videoaula é para saber se você é capaz de dar aula, porque de nada adianta você tirar uma nota boa se você não nasceu professor, se você não está preparado para isso, tá bom? Então, vamos lá. Mais informações a respeito da videoaula, tá bom? Aqui você vai ver que tem uns amarelões aqui que eu já trouxe destacados, porque eu já vi como uma informação importante. Eu farei a leitura disso com vocês, o que não for relevante eu não vou falar e o que for eu paro e falo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Prova prática, no caso a videoaula. A prova consiste na simulação, ó, vamos lá. Consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo, tá bom? E a duração é de 5 a 7 minutos. Esta informação é muito importante, por quê? Mais à frente a gente vê. Se tiver menos de 5 minutos, ela não é avaliada. Se ela tiver mais de 7 minutos, também não. Então, você tem que ficar aqui nesses minutos. Próximo. Para os candidatos concorrentes às vagas dos componentes curriculares. O tema da videoaula, gente, este daqui, ó, é o tema. Qual o tema? Sobre o que eu vou falar? Ah, eu quero falar sobre a história da Dona Maricota. Não, você não pode. Você tem que falar sobre o conteúdo que está ali pré-estabelecido. E logo, logo a gente chega a essa parte. Olha só.
tema da videoaula dar-se-á nos termos do currículo paulista, e deverá ser desenvolvido a partir de temas contemporâneos transversais e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente. Então, você que está aqui já é de São Paulo, sabe que currículo é esse, e você que não é deverá conhecê-lo, tá? Então, o tema vai ser com base nos termos do currículo paulista, tá? E você deverá seguir ali os temas contemporâneos transversais, tá? Esta é a ideia. Mas você não vai precisar pensar muito nisso, não, sabe por quê? Porque lá no edital tem o que você precisa fazer, tá? Então, vamos lá. Lembrando que você deve seguir o tema transversal, viu? Lá no finalzinho a gente vê ali sobre uma das temáticas e aí a gente fala melhor a respeito disso. Vamos lá, gente. Olha só. Para a gravação da videoaula, o candidato deverá escolher um dos temas propostos, então você vai escolher um dos temas propostos para o componente curricular de inscrição. Esta parte que eu vou ler aqui para você está um pouco confusa e aí eu vou te dar uma dica. O candidato que fizer a opção em 2 disciplinas poderá escolher o tema relacionado a um dos componentes curriculares de suas opções. O que a banca diz aqui? A banca diz que você poderá fazer apenas um tema, tá? Apenas um tema. Mas o que eu vou te falar? Eu acredito que isso talvez seja editado, tá? E talvez você precise fazer 2. Então, você que vai se matricular em 2 componentes curriculares, fique atento, sabe por quê? Porque é possível que você precise fazer aí, talvez numa retificação, mais de um tema. Tudo bem? Então, vou repetir. Olha só, vai ficar gravado, mas é importante repetir. O edital diz que você vai fazer um tema. Vou fazer para geografia e história. Você vai escolher um, faço sobre história. Beleza. Mas eu acredito que, inclusive, parece que já saiu essa retificação, só que aqui eu não vi falando sobre isso, tá? Mas olha só, é provável que saia alguma retificação dizendo que você precise fazer para as 2 disciplinas. Então, caro candidato, te sugiro uma coisa, prepare 2 aulas. É a sugestão da prof, tá bom? Por quê? Porque se pedir mais de uma aula, você já tem essa aula pronta. Se não pedir mais de uma aula, você já tem pronta, tá? Então, faça as 2. Pediu uma, você envia a melhor. Pediu as 2, você envia as 2, tá? Por quê? Porque depois você vê depois e aí você não vai conseguir preparar uma aula boa e isso pode te prejudicar. Tudo bem? Ficamos combinados dessa forma? Maravilha. Então, vamos lá. Olha só. A nota da prova prática videoaula será atribuída a cada opção em que o candidato estiver concorrendo e for habilitado a uma prova discursiva. A gente vai falar disso daqui a pouco sobre essa pontuação. O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal. Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui o meu celular e vou voltar aqui para mim na tela. Tá vendo o celular? O celularzinho todo sujinho. Vou até tirar isso aqui para ficar mais bonitinho. Tá vendo aqui, ó, o celular? Então, você não vai gravar sua aula assim, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso aqui. Você não vai gravar sua aula assim, ó. Você vai gravar assim, na vertical. Dica, em vez de você gravar com a câmera frontal, em vez de você for lá, vai lá, ó, colocou assim, ó. Gravei com a câmera frontal. Não, grava, deixa eu fechar aqui meu celular. Grava, ó, com a outra câmera, com essa câmerazinha de trás. Sabe por quê? Eu tô olhando aqui na tela que eu me vejo. Ó, sabe por que você grava com essa daqui? Porque esta telinha aqui, essa câmera é melhor, sabe? Fica melhor, a imagem é mais bonita, a imagem é mais nítida, normalmente tem mais pixels. A câmera da frente, a câmera frontal que você usa para fazer a selfie, ó, tá aqui, ó, deixa eu ver que isso aqui dá. A câmera que você usa para fazer a selfie, às vezes essa câmera aqui não é tão boa, pelo menos a do meu celular não é. Normal, e nas outras essa resolução aqui costuma ser menor. Então, ó, gravaçãozinha, ó, na horizontal, tô olhando aqui pra lá, ó, e aí você grava. Coloca num tripézinho, se você tiver, é interessante. Professora, eu vou ter que comprar um tripé?
Gente, vocês não precisam passar nessa prova? Acho que vale a pena você investir. Ou então, se você tiver alguém para poder segurar a câmera para você e fazer a gravação, é interessante. Então, é importante que você tome esses cuidados. Então, vamos voltar aqui, ó. Em local bem iluminado, minha gente, não é para gravar dentro do porão, não, tá? Não grave dentro do porão, grave num local iluminado, contra a luz. Então, por exemplo, digamos que aqui tem uma janela. Grave contra essa luz, porque fica muito bonita a imagem. Grave de dia, sabe? Faça um negócio bonitinho, faça um negócio bem feito, tá? Olha só, e sem ruídos, nada de fazer, ai, eu tenho 5 filhos, os meninos são terríveis, não ficam calados, então tira os meninos de casa. Dá um jeitinho, gente, dá um jeitinho. É 7 minutos, 7 minutinhos, você vai conseguir resolver esse problema, tá bom? Então, olha só, preferencialmente diante de um quadro negro ou quadro branco. Pronto. Esta parte aqui, para mim, é uma das mais importantes. Vamos lá. Por que que você vai fazer diante de um quadro negro ou um quadro branco? Porque você vai dar aula assim. Então, como é que isso vai ficar? Presta atenção aqui que eu vou ter que simular aqui no estúdio um quadro negro. Digamos que aqui, ó, é o quadro. Tá vendo? Mas vai ser bem maior, viu? Tá aqui o seu quadro, tá aqui você. E aí você vai fazer sua aula. Então, cristão, é assim, assim, assado e não sei o quê. E aí você dá a sua aula. Pensa só, minha gente, você vai dar a sua aula, presta atenção, você vai dar a sua aula você vai simular a sua aula real. E tu dá aula onde, criatura? Você dá aula dentro da sala de aula, com um quadro negro ou um quadro branco atrás de você, tá? Professora, eu não tenho um quadro negro, eu não tenho um quadro branco, o que que a gente pode fazer? Tem algumas formas de você fazer um quadro branco. Sabe como? Vou te dar uma dica. Sabe o papel contact? Se você for pedagogo, você usa muito papel contact. Você pode pegar uma parede branca, presta atenção. Digamos que isso aqui seja uma parede branca, tá? Você pega a parede branca, cola aqui o papel contact e vira um quadro branco. Você pode fazer até a margenzinha assim, ó. Cola aqui uma fita vermelha, preta, cola, cola, cola. E aí você faz um quadro branco, tá? Pra você não precisar comprar um quadro, porque não é baratinho, tá? Ou se você tiver um quadro, é ótimo. Se você tiver a oportunidade de gravar na sua escola, é ótimo também. Sem os meninos na sala, óbvio. E é isso. São essas as dicas. Vamos seguir aqui, ó. A videoaula deverá ser uma simulação da aula, considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. Então, olha só, gente. Você vai dar a sua aula com o quadro branco aqui atrás de você. E você vai considerar que quem está assistindo a sua aula não é o seu examinador, são os seus alunos. Então pensa, gente, você vai dar aula para um 6º ano, que acabou de sair ali da Fundamental 1. Você tem que dar uma aula, uma aula para que ele entenda. Utilize uma linguagem que ele entenda. Tá bom? Então, você vai considerar isso, que o aluno está te assistindo e não um adulto que está apenas te avaliando, tá bom? Vamos seguir? Olha só, é permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, olha só, você pode utilizar também. No entanto, o candidato deverá aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo. Professor, eu quero usar um slide. Pode, porque ele diz aqui, ó, que você pode utilizar um recurso diferente de mídia. Você pode usar o slide. Mas você tem que aparecer. Por exemplo, eu uso um slide aqui no PowerPoint mesmo para para fazer essa live aqui para vocês. Só que eu sumo, ó. Você me viu agora, não viu? Viu meu slide? Eu sumi. Isso não pode acontecer, tá? Se você quiser usar o slide, não pode acontecer. Você tem que aparecer o tempo inteiro. E aí, se você quiser fazer assim, se você for das tecnologias, aí você precisa ter esse cuidado aí e ver como é que você faz. Eu acredito que tem alguns programas que façam isso, que apareçam a tela e você pequenininho ali, ou ao contrário. Vamos seguir? Vou beber aqui uma aguinha. Na avaliação da videoaula serão considerados a apresentação dos conteúdos. Gente, olha só. Será avaliado a apresentação dos conteúdos, retomada, finalização da aula. Ou seja, isto daqui, a sua aula tem que ter uma sequência
lógica, tá? Verificar se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica, ó, já tá até aqui. Linear com início, meio e fim. E aí você tem que apresentar a sua aula, trazer o aprofundamento e concluir a sua aula. Como é que você vai apresentar a sua aula? Você vai dizer: pessoal, hoje nós falaremos sobre colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é a adequada colocação do pronome em relação ao verbo. Pronto, apresentei minha aula. Depois eu vou e explico quais são as possibilidades de colocação pronominal. Isso aqui eu estou só supondo, é um exemplo, gente. E depois eu concluo. Então, pessoal, esse é um assunto muito frequente em prova, e aí você precisa entender para que você não cometa erros na hora de fazer uma redação, na hora de responder a uma prova objetiva. Pronto, apresentou, desenvolveu, concluiu. Gente, sequência lógica. Você já é professor, você segue, pelo menos eu espero que siga, você segue uma sequência lógica na sua aula. Então faça a mesma coisa, tá bom? Vamos seguir? Olha só. Encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos digitais. Verificar se serão utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e... Ah, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é o número da página do edital. E recursos digitais condizentes. Olha, isso daqui, ó, é junto. Eu vou até arrumar aqui para você ver bem direitinho, tá? Segura aí enquanto você olha para mim. Eu vou editar aqui esse trem que ficou errado. Vamos lá, segura aí que aqui é ao vivo e essas coisas acontecem. Pronto. Vamos lá. Olha só, vou colocar na tela agora. Olha só. Então, aplicando atividades e recursos didáticos digitais. Por exemplo, gráfico, esquema, slide e vídeos, tá bom? E aí, se você for usar esses recursos didáticos digitais, tá bom? Então, olha só, a parte mais importante desta ideia aqui é você instigar a participação do estudante, sabe? Às vezes nós, professores, estamos muito fadados a trazer uma aula muito tradicionalista, né? Porque é difícil a gente sair do tradicional, mas aqui você vai precisar sair. Como é que você vai instigar essa participação do estudante? Você vai ter que fazer alguma coisa, preparar alguma coisa que faça com que, hipoteticamente, o aluno participe, sabe? Sei lá, digamos que você seja de física, você vai fazer ali alguma coisa, alguma atividade prática. É interessante física, né, que dá para fazer umas coisas do tipo, levanta, senta, rápido, só para você ver. Você viu como você fez isso rápido? Então é por causa da força de não sei lá das quantas e sei lá do quê. Entende? Então é isso, viu? É você... Porque o aluno fica lá assim, ó, morrendo lá do outro lado. Não é essa a ideia, tá? Lembre-se, a sua aula tem que ser muito boa, tá? Vamos voltar? Olha só. A linguagem... Gente, isso aqui também é muito importante. Linguagem, tom de voz e expressões faciais. Olha só. Verificar se a linguagem... Gente, olha só. A linguagem, se você fala com clareza, se você... fala coerente, se você tem uma fala coerente, gente, se você não fala pra dentro assim, se você não fala gritando, então, gente, ó, é tudo ali na naturalidade, tipo, mas eu falo gritando, então na sua videoaula você não vai falar gritando. Mas é que eu falo pra dentro, então na sua videoaula você vai falar pra fora? Tu vai botar essa voz pra jogo, entendeu, gente? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E é uma avaliação muito subjetiva, sabe? Muito subjetiva uma avaliação de uma aula prática. Então, qualquer coisa, qualquer deslize que você cometa pode te prejudicar, tá bom? Tom de voz, olha só, entusiasmo, ritmo e modulação. Então, olha só, não é gritar, não é falar para dentro, sabe? É manter ali uma ideia linear, uma coisa linear. E olha só, e também não é para você fazer sua prova morrendo. Então, tipo, a colocação pronominal, ó, até a postura fala, ó. A colocação pronominal é a adequada colocação do pronome em relação ao verbo. Olha, gente, e quem é que assiste uma coisa dessa? Ninguém assiste, não. Então, pessoal, ó, arrume a postura,
Tem na aula de dança, quem já me segue no Instagram sabe que eu faço aula de dança. Não, na verdade eu não estou fazendo mais, mas já fiz muito tempo. A gente aprende que você tem aqui a postura da dama especial. Então, olha só, você, dama, seja aqui uma dama especial. Você, que não é uma dama, um cavalheiro, ó, postura também de um cavalheiro especial, ó. Então, respira, abre o peito, deixa os seus ombros retos e fale, tá? Até sua voz vai sair melhor, você vai mostrar mais empoderamento, você vai mostrar você vai passar uma ideia de... Ai, eu esqueci a palavra, gente. Você vai passar uma ideia de quem entende mesmo do assunto, de quem de quem sabe o que está falando, tá bom? Então, a expressão ajuda também. Olha só, postura, gestos adequados, alternando-os de acordo com o momento da aula e promovendo por meio de questionamentos, ó. Promover por meio de questionamentos uma interação, ó, questionamentos. O que é questionamentos? Perguntas, reflexões entre os estudantes, o conhecimento, tá? O que é o conhecimento? O conteúdo. Verificar se ainda se faz uso de linguagem adequada, nada de gírias, viu, gente? Clara e de fácil compreensão. Nada de gírias e nada de preciosismo para a etapa de ensino e a faixa etária dos estudantes. Então, pessoal, se você vai gravar a sua aula lá para o Fundamental 1, então a sua fala é uma, que é diferente de quem vai gravar para o ensino médio, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Gesticulação, vou aqui para trás um pouco, para você me ver. Você me ver melhor, consegue me ver melhor. Então, pessoal, olha só, eu gesticulo muito nas minhas... Isso é algo que é até demais. Mas olha só, não faça a sua aula aqui morta. Oh, meu Deus, né? Tipo, colocação pronominal. Não, ó, gesticule e tal. Aqui a gente tem isso e tal, gesticule, ó, naturalmente, assim como você faz na sua aula, tá bom? Nada de fazer coisa exagerada demais, igual a professora Cássia, nada de coisa exagerada demais e nada morto demais, tá? Então, nada demais. A única coisa que tem que ser demais é a sua aula, que tem que ser excelente. Vamos seguir? Olha só, gestão do tempo, verificar se há boa gestão do tempo da aula, cumprindo o planejamento, contemplando boa explicação dos conteúdos, equilibrando entre as fases. Olha só, pessoal, como é que você vai mostrar que você tem uma boa gestão do tempo? Você não sai correndo na sua aula, entendeu? Tipo, eita, você viu lá que faltam 20 segundos para dar 7 minutos. O que você vai fazer? Você vai apressar? Não, é quando você fala calmamente, você consegue fazer toda a sua aula sem correr e sem esticar demais, tá bom? Isso demonstra boa gestão do tempo. Olha só, será atribuída nota 0. Olha só, cuidado com isso, porque ninguém quer tirar 0, tá bom? A prova prática aqui, fugir do tema. Fugiu do tema, minha gente, é 0. Da habilidade obrigatória, do público-alvo ou do conteúdo da disciplina para quem se inscreveu. Às vezes, pessoal, o pessoal não lê o edital direito e fala lá, nossa, eu vou falar aqui sobre o barroco, sou de português, quero falar de literatura, quero falar sobre o barroco para o primeiro ano. Mas tem barroco lá na sua ideia, lá no edital? Se não tiver, é 0, entendeu? Não é assim o que você escolheu 100%, é o que você escolheu nas opções que estão ali disponíveis, tá? Olha só, não sintetizar e expressar de forma prática e clara a ação desenvolvida compatíveis com o currículo paulista. Então, pessoal, a minha aula normalmente dura 1 hora. Esta sua aula de 1 hora, ela deverá ser feita, eu vou até diminuir esse tempo, em 6 horas, 6 horas? Olha, gente, vala-me Deus, 6 horas dando aula, hein? Em 6 minutos. Em 6 minutos e 50 segundos, em 7 minutos, muito certinho, entendeu? E aí a sua aula tem que dar esse tempo. Tem que dar esse tempo, tá? Então, escolha um assunto que seja fácil de ser falado para que você fale nesse tempo. Vamos seguir. Não apresentar o candidato na gravação durante todo o tempo, ó. O candidato saiu, querido, ó, saiu. 0, viu? Vamos voltar aqui, ó. Apresentar baixa qualidade de imagem e áudio. Ô, minha gente, toma cuidado com isso. Ai, professora, eu não tenho um celular bom, minha filha, mas tua amiga tem. Pede para sua amiga gravar.
Ai, professora, mas eu tenho vergonha. Então, meu filho, então não passa. Então não faz sua prova, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, nada de desculpa, tá bom? Dá um jeitinho. Ah, o celular não é bom? Se conhece alguém que tem um celular bom, vai lá e grava pra você. Não precisa nem pedir emprestado. Vai lá, fala, grava pra mim uma aula pra mim. Eu preciso fazer isso para um concurso público. Tá, gente, por favor. Nada de desculpinha, nada de tipo, mais nada, tá? Olha só. For construída de vídeo com duração inferior a 5 minutos, ou, minha gente, deu 4 minutos, sei lá, deu 4 minutos e 55 lá, eliminado. Tem que dar 5 minutos cravado, viu? Não atender ao formato e especificações determinadas nesse edital. Como assim o formato, professora? Olha, criatura, a banca pediu para você gravar na horizontal e você foi lá, ó, boca aberta, e gravou na vertical. E aí é um problema, eliminado, entendeu? Vamos lá, deixa eu colocar aqui o tempo. Vou colocar aqui no edital. Não será avaliada a gravação que ultrapassar 7 minutos, a gente já falou sobre isso. Agora, pessoal, sobre o pessoal da educação especial. As especificações são as mesmas que eu já falei aqui, só que vocês terão ali um outro anexo e nesse anexo tem um estudo de caso, tá bom? Mas a ideia é a mesma. E olha só, pessoal, vou falar aqui sobre a pontuação. Somente o candidato aprovado na prova discursiva terá a videoaula analisada, ou seja, ó, você vai passar por 3 etapas. Esse aqui é como se fosse a terceira etapa. Você passa pela prova objetiva. Passou? Perfeito. Então, você vai ter aqui, ó, a prova discursiva. Passou? Ótimo. Então, você vai ter a videoaula. Videoaula, tá? Olha só, prova prática, videoaula será avaliada de 0 a 40 pontos, é muito ponto, tá, gente? Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos, tá? Professora, tirei 9,9, o que que acontece para você? Querido, não deu para você, tá? Mas aí você vai focar nos 40 pontos, porque você vai fazer um negócio bem bonitinho. Os candidatos habilitados na prova prática, na videoaula, permanecem concorrendo às próximas etapas do concurso público, comprovado em qualquer tempo. Olha só, gente, não é para copiar a aula do coleguinha, não é para copiar a aula da pessoa que você gosta que dá aula na internet. Não, gente, ó, é sua própria aula, tá bom? Se for comprovado plágio, irregularidade, ilegalidade da videoaula, o candidato terá anulada, olha isso, a respectiva pontuação e será eliminado do concurso público, tá? Então, façam tudo direitinho, nada de copiar a aula do coleguinha, faça a sua própria aula que vai dar certo, eu tenho certeza. Agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês quais são os critérios de avaliação. Eu não vou me delongar aqui, porque a minha ideia nesta live é de ser breve, tá? Porque ninguém tem nem tempo, né, gente, para poder ficar aqui 1 hora vendo uma pessoa explicar uma coisa que a gente mesmo consegue entender lendo o edital, né? Então, a minha ideia é não me delongar muito. Então, vou explicar rapidamente aqui sobre os critérios de avaliação. Olha só, o que serão avaliados? Vamos lá. Na introdução, o que vai ser avaliado? Apresenta ideias seguindo uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, quando você vai perdendo isso daqui, ó, não seguiu uma sequência lógica, perdeu o ponto. Fez de uma maneira confusa, perdeu o ponto. Sem sequência, sem lógica, tá, pessoal? Já perdeu o ponto. O seu foco é nisso aqui, ó. Seu foco é isso daqui, tá? Agora vamos para outra coisa. No caso, encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos ou digitais. Utiliza metodologias que instigam a participação do aluno. Gente, olha só, essa metodologia que instiga a participação do aluno não necessariamente é um recurso digital, tá bom? Pode ser simplesmente a forma como você faz a sua aula, a forma como você apresenta a sua aula, tá?
aplicando atividades e recursos digitais condizentes com gráficos, esquemas, slides, vídeos, que contribuem para a aprendizagem e propostas que tenham a atenção do aluno. Então, pessoal, em relação à sua metodologia, ela tem que ser uma metodologia que instiga a curiosidade do aluno, que instiga a participação do aluno, tá bom? Lembre-se que vocês darão aula para adolescentes e não é fácil você chamar a atenção do adolescente. Agora, minha gente, cuidado para vocês não ficarem fazendo palhaçada, sabe? Leve de uma maneira séria, tá? Ah, mas eu sou muito engraçado na minha aula. Não sei se isso é muito bem visto, tá? Numa prova prática. Isso aqui é muito novo, então a gente nem tem essa avaliação. Mas segue uma coisa linear, segue uma coisa um pouco mais séria e que chame a atenção. Pode, até que você não precisa ser sériozão, assim, às vezes não é o seu jeito mesmo, mas que seja algo que condiza com o concurso público, sabe? Que não seja uma coisa, uma patacada, sabe? Uma coisa assim muito, que eu sou o palhação. Não, acho que eu não vejo com bons olhos, sabe? Principalmente para esse processo, tá? Aí na aula você segue uma coisa mais engraçada, mais divertida, fantasiado e tal, como você julgar melhor, tá bom? Aqui eu não vejo como interessante, não vejo, é muito pessoal isso, viu? Muito pessoal, mas não vejo como algo interessante. Pode ser que um outro professor veja, mas eu não vejo, tá? E aí aqui esta parte é uma parte opinativa. Vamos lá, olha só. No caso, a linguagem, tom de voz e expressões. Demonstra a linguagem, sua linguagem clara, coesa e com variação. Tom de voz, um entusiasmo, ritmo e modulação. Cuidado para não confundir o entusiasmo com algo muito exacerbado, tá? O entusiasmo é tipo que você está gostando de estar ali, você está gostando de fazer isso, tá? Postura e gestos adequados. Ó, a postura, você se lembra da dama especial? Ó, a dama especial, você é o cavalheiro especial. Então, ó, respirou, respira fundo, montou aqui e é assim que você vai. Gente, isso ajuda tanta gente. Às vezes eu tô aqui, até dando aula mesmo. Ó, olha isso, gente. Eu tô me vendo bem ali na outra câmera. Olha como fica bom. Fica bom, fica bom. Fica bonito de se ver, né? Fica bonito. Olha só. Postura e gestos adequados, alternando-os de acordo com os momentos da aula e promovendo por meio de questionamentos uma interação entre estudante e o conhecimento. Faz uso da linguagem adequada, clara e de fácil compreensão. Ó, gente, a linguagem adequada, clara e de fácil compreensão é evitar as gírias e evitar o preciosismo também, tá bom? E sobre o tempo, ó, faz boa gestão do tempo cumprindo o planejado. Ou seja, a pessoa não sai correndo desesperada porque não vai dar tempo. Tá? Lembre-se, gente, vocês vão gravar isso antes. Grava, assiste, fala, não gostei. Grava de novo. Não gostei, tá? Ouve, ficou bom? Tá bom para ouvir? Será que a pessoa consegue ouvir? Consegue. Não tá interessante, tá dando muito eco. Às vezes a pessoa tá numa sala de aula, né? Vai usar o quadro da escola, por exemplo, aí dá muito eco, aí então já não é um bom local, tem que escolher outro. E você vai ter que tomar esse cuidado, gente. Chato isso, né? Mas é isso. Vamos lá, ó, o que eu trouxe agora? Opa, o que eu trouxe agora, pessoal? Eu trouxe uma parte do edital, com recorte mesmo aleatório do edital, só para eu te mostrar como que vem o conteúdo, tanto da parte dos componentes curriculares, quanto da parte da educação especial, tá bom? E aí a gente finaliza rapidinho, né? Olha só. Peguei aqui aleatório, viu? Eu vou dar uma aula de química. Gente, se eu não me engano, isso aqui é da BNCC, né? Então, vou falar sobre educação ambiental, ou vou falar sobre educação em direitos humanos, ou vou falar sobre ciência e tecnologia. Então, sei lá, às vezes a pessoa de química gosta desse negócio de ciência e tecnologia, e aí o que ela vai fazer? Talvez ela faça uma experiência, talvez ela faça alguma coisa, né? E aí o que você tem que fazer?
avaliar com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, eficiência energética, relação custo-benefício, enfim. O que acontece? Qual é a minha dica aqui? A minha dica é que você pegue uma aula que te deixe confortável. Mas, ai, professora, é uma aula muito tosca. Mas você fica confortável? Então é interessante. Sabe por quê? Porque você tem que ficar muito confortável ao fazer essa aula. E como é que você fica confortável? Quando você tem pleno domínio do assunto, como você sabe como que você vai fazer, quando você sabe quando você vai fazer uma coisa bem interessante, que chame a atenção do aluno, algo que seja curioso, sabe? Então é interessante você ter este cuidado, tá bom? Olha só, educação agora em artes. Ó, em artes você tem, ou você dá uma aula para o sexto, ou para o sétimo, ou para o oitavo ano, ou para o ensino médio, e aí você escolhe um dos assuntos. Educação em direitos humanos, ciência e tecnologia, diversidade, ciência e tal. Aí tipo, eu vou falar sobre ciência e tecnologia para o ensino médio, porque eu falo bem com o ensino médio, eu gosto do ensino médio, por exemplo. Então eu acho que eu consigo atingi-los melhor. Então eu escolhi esse, beleza? E aí você vai falar, utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa em projetos autorais em ambientes digitais. Enfim, aí você vai falar sobre isso. Eu julgo interessante você colocar esses códigos, tá bom, gente? Só para que a banca saiba qual foi o conteúdo, o componente que você escolheu, qual foi a aula que você escolheu fazer, tá bom? Então, olha só, agora sobre o pessoal que vai fazer para educação especial. Você terá um estudo de caso. Então, por exemplo, eu trouxe só um pedacinho, viu? A gente tem essa mocinha aqui que ela tem uma deficiência física, ela tem também uma deficiência intelectual, então ela não lê bem e tal. E você vai precisar ministrar uma aula para essa aluna, entende? Então, imagina só, você tem lá na sua sala de aula uma aluna que tem essa deficiência, uma deficiência intelectual, tem ali uma dificuldade de fazer uma leitura. Então, você precisará fazer uma aula para ela. Ela tem que entender a sua aula, entende? E aí, como é que você vai escolher? Olha só, você tem alguns casos aqui. Você tem uma deficiência intelectual, uma deficiência física, uma deficiência visual. Penso que seja difícil falar sobre esse. E esse também, para deficiência auditiva. Eu nunca tive um aluno com deficiência visual, mas eu já tive um com deficiência auditiva e não é fácil. Olha só, deficiência visual e transtorno do espectro autista. Então, eu já tive um aluno autista, então eu acho que seria interessante eu falar para ele. E aí você vai lá e monta a sua aula, ó. Este daqui, ó, é você falando a sua aula, tá bom? Aqui a gente tem a câmerazinha que está gravando você, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Deixa aí a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta, pode falar comigo, tá? Pode falar comigo no Instagram também, que eu estou ali disponível para te ajudar. Fique de olho também nas retificações do edital, porque às vezes alguma coisa pode mudar e você precisará saber, tá bom? Você terá muito tempo ainda para você poder pensar nessa aula, conseguir ali organizá-la melhor, conversar com outros colegas sobre as melhores possibilidades. Você tem muito tempo, por quê? Primeiro você tem a prova objetiva, que é só em agosto, depois você ainda tem a prova discursiva, que isso aí vai se estender até setembro, então provavelmente seja lá para outubro. Tem o cronograma, né? Eu não trouxe o cronograma, mas tem ali a data. Então, pessoal, você tem tempo para você se organizar, para você se acostumar, para você fazer esse processo, tá? Vou só mudar aqui de tela, só para eu agradecer a presença de vocês aqui. Tentei ser o mais breve possível, tá? Então, muito obrigada por sua presença. Se você ainda não me segue no Instagram, esse é o meu Instagram, prof.cassiabraga. Eu estou ali disponível para te ajudar, tá bom? Pode mandar mensagem, eu sempre respondo, sempre mesmo, tá? E eu deixei só uma mensagenzinha aqui, porque eu não tenho um perfil coach, mas tem algumas mensagens que nos ajudam, que é o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos todos os dias. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por sua presença aqui e a gente se encontra em breve.
Um beijo e... quase que eu me esqueço. Olha só, pessoal. Aqui na Educarte, quase que eu me esqueço, quase que eu encerro a aula e não falo sobre isso. Aqui na Educarte, eu farei um curso de redação também. Então, eu gravarei um curso de redação especialmente para este concurso, tá? E aí, vai ser uma aula do básico mesmo, ao avançado. E aí, você terá esta aula comigo de redação para você conseguir aí também alcançar uma nota excelente na redação. Então, enquanto esse curso ainda não está pronto, enquanto esse curso ainda não foi disponibilizado para você, já vou te dar algumas dicas. E a dica primordial que todo mundo fala por aí, e o pessoal está certo, que é leia bastante, escreva bastante, tá bom? Porque quando chegarmos ao dia da nossa aula de redação, você já terá aí já terá dado alguns passos em direção a uma boa redação e à sua aprovação. Agora sim eu me despeço, um beijo e até mais!